Nossos encontros nestas ocasiões, na segunda-feira, têm como finalidade fazer cada um meditar exatamente naquilo que acabáramos de comentar na oração. Quando não sabemos como um doente que tem uma dor e não sabe defini-la, ele vai atrás de médicos. E os médicos empurram este doente para um, para outro, para outro, para outro, até que algum deles acerte. Não se sabe qual é a especialidade, não se sabe qual é o problema. Como se a pessoa sofresse de uma febre. E a febre é apenas o indicador de uma enfermidade oculta. Mas não se sabe onde procurar a enfermidade. E todo dia a febre continua. E não adianta tomar antitérmico. Porque quando você toma o antitérmico, parece que a febre vai embora, que seu problema sumiu. Pelo tempo em que o antitérmico faz efeito. Mas quando termina a ação química e a febre reaparece, você que já estava feliz por ter sarado, volta a sentir que está doente. Como nós dissemos na oração, neste momento, na Terra, milhões de pessoas estão tomando antitérmico. Estão indo nas igrejas de diversas denominações. E elas apresentam algo bom para todos. Trazem mensagens construtivas. Sobretudo aquelas que não se permitiram ainda entrar pelo caminho do comércio, do escambo, da troca. Mas a pessoa vai naquele instante e na sua crença, na sua fé, se sente envolvida por aquele ambiente, por aquela coisa que ela carrega desde pequena, oriunda dos seus ancestrais que a ensinaram. E por algum tempo, aquele estado interior, aquele estado de elevação, funciona como um antitérmico. A pessoa sai da sua crença, sai do seu templo, se sentindo melhor. Ela passa alguns instantes em um estado de aparente saúde. E então ela fica feliz, achando que o seu problema foi resolvido, que é o que muitas vezes faz a pessoa ir na igreja, resolver o seu problema. Mas, tão logo ela se afasta, a vida continua do mesmo jeito. Ela continua sendo a mesma pessoa. Ainda mais agora que ela está sarada. Ainda mais agora que parece que tudo ficou bom. E então, como ela continua do mesmo jeito, ela vai voltar para a sua vida pessoal, repetir as mesmas coisas. Da mesma maneira. Agir do mesmo jeito, falar com o mesmo tom, usar as mesmas substâncias, comer da mesma maneira, envolver-se nos mesmos assuntos. Porque quando ela foi na igreja, ela apenas recebeu
antitérmico. Não disseram para ela onde estava a doença. Não lhe disseram, ou disseram de uma forma tão fantasiada que ela não entende. Que ela fica com aquele negócio na cabeça dizendo, isso não foi para mim, isso é para qualquer outra pessoa. Eu não sou desse jeito. Mas na igreja ela não escuta nenhuma mentira. E também não escuta nenhuma coisa diferente do que ela vai ouvir aqui. Na igreja ela vai escutar Jesus falando, perdoa o teu irmão 70 vezes, 7 vezes. Na igreja ela vai ouvir sobre fazer boas coisas. Vão lhe ser faladas parábolas que ela está careca de ouvir, de escutar, e que ela acha que ela já faz. Mas, como tudo se faz da mesma maneira, inclusive na religião que ela escolheu, não há nada de novo. Eu já ouvi isto, eu já sei, eu já faço isso. E muitas vezes, como o interesse principal dessas crenças é manter cheia a instituição, é atrair gente para compor o espaço vazio e para conseguir recursos. Não é bom ensinar esse povo que eles não dependem da igreja. Não é bom alfabetizar o ignorante que precisa que você esteja com ele para ditar como é que ele faz, para escrever. Não é bom dar às pessoas nenhuma ideia de que ela é a responsável. É bom que ela ache que quem é responsável é outra pessoa. E então ela se encosta nessa outra pessoa, a quem ela atribui poderes que não são reais, para que esta pessoa tenha o dever de melhorar e dar exemplo, ao mesmo tempo em que por a gente pagar e por a gente frequentar, a gente não precisa de muito esforço. Então esse é o antitérmico. E como a pessoa se sente feliz, porque agora eu fui lá, agora Jesus vai cuidar de mim, agora eu ouvi tal coisa, eu já fiz a minha parte, como é bom. Ela se sente aliviada. E este alívio, veja que coisa interessante. Este alívio na sua consciência a autoriza a repetir os mesmos erros. Ela esvaziou o seu pote de lodo, levou-o para a casa do Deus, levou-o para a casa do Pai, levou-o para a instituição que tem a ligação com o Criador, que vai ter o dever de limpar. Então agora ela vem com um pote de lodo vazio, pronto para encher de lodo de novo. Porque no outro dia, na outra semana, a febre vai voltar. Os problemas vão continuar, ela vai continuar brigando em casa, ela vai continuar brigando no trabalho, ela vai continuar brigando na rua, ela vai continuar sendo mal entendida ou mal aceita. E com isto, as frustrações se renovam. As angústias parece que não foram assassinadas na fé. Os problemas materiais se perpetuam, porque a pessoa não parou de criá-los. Ela apenas criou e foi pedir para Deus pagar a conta. E então, já que Deus está cuidando dos negócios, ela continua gastando. Isso é muito fácil de entender. Qualquer um de vocês aqui, qualquer um de vocês que me assiste, se tem um filho a quem você colabora mensalmente com a chamada mesada. Antigamente a mesada era para durar um período. E era daquele dinheiro que o filho tinha que tirar tudo que ele quisesse.
Fora, é claro, a alimentação, a escola, o transporte, que eram coisas que geralmente os pais cuidavam. Mas, se você dá ao seu filho uma mesada, que seja agora por causa da inflação que não existe, vamos deixar bem claro, não existe, né? Só gente que percebe que parece que existe, mas quem está lá em cima está dizendo que não existe. Então alguns resolveram mudar de mesada para semanada. Daqui a pouco vai chegar no diada. Mas se você dá ao seu filho aquela mesada, aquela semanada, ele tem que com aquilo se virar. Agora, se cada vez que você dá a mesada para ele, 2 dias depois, ele já torrou o dinheiro e você volta a dar a mesada de novo, ele nunca vai economizar. E ele repete o mesmo gasto com aquele dinheiro que você deu. Olha, esse já é do mês seguinte. Ele sabe que tem 12 meses. Então ele pode gastar, porque durante 12 etapas ele vai receber aquele valor. E quando ele não tiver mais? E quando acabar o valor? Quando não tiver mais meses? Para ele não é tão problemático, porque ele sabe, ele já vai começar a querer sacar do ano que vem. Fazer um empréstimo, um vale. Agora, se o pai ou a mãe cumprem o objetivo, que é não dar ao filho o Fausto, a ilusão de que ele é poderoso, dar ao filho a responsabilidade de saber cuidar de um pequeno patrimônio, cuidar da economia que é dele agora, para ele discernir o que é importante gastar daquilo que não é bom torrar. Essa é a função. Não é abastecer o seu filho de todas as futilidades e criar um nababo, criar um deusinho, criar um monstro gastador. Como, infelizmente, boa parte está fazendo. Não. É ensinar o filho a administrar algo que está na mão dele. Para ele saber quanto custa. Eu me recordo que meus pais, quando chegava o circo ou o parque na nossa cidade, nós todos éramos 3, queríamos ir. Então meu pai e minha mãe nos davam, para cada um, o mesmo valor. Vamos fazer de conta que hoje fosse R$10. Com R$10 você podia andar em 3 brinquedos. O parque tinha uns 15. E ainda dava para comprar alguma coisinha, um guaraná. Mas eles não faziam isso de muquiranice. Primeiro que eram 3 filhos. 3 inúteis que não produziam nada a não ser problemas, porque criança só dá problema. Nosso dever era estudar e não criar esses problemas para eles. Então eles trabalharam o máximo que puderam, fizeram de si tudo o que poderiam fazer de melhor para nós. E até aí nos ensinavam. Então a gente ia no parque com aquele dinheirinho que você sabia que estava onde estava guardado, com cuidado para não perder ele. E aí você andava em todas as 15 oportunidades de distração, de brincar. E o que é que você media? Eu, pelo menos. Eu media quanto tempo durava. Se dava muita volta, era uma volta só. Se era emocionante ou não era emocionante. Porque, sabe aquelas coisinhas de você ficar tirando no maço de cigarro? Você ficava vendo lá, mas ninguém acertava. As espingardas tudo tortas, assim, ó. Feita para você errar. Aquilo lá, quem inventou aquilo, deve estar no inferno nesse momento, porque frustrou a criança até onde pôde. Que a criança queria acertar a caixinha para ganhar o brinde, mas nunca que acertava. Você tinha que medir, se você puxa para cá, a rolha sai lá. Se você puxa para cá, a rolha sai aqui. Você tinha que arrumar um jeito de rezar para o Espírito Santo fazer você acertar. Mas como esses espíritos bons nunca querem que você acerte, então acabava logo o dinheiro e você não conseguia nada. Então depois eu e meus irmãos, cada um fazia a peripécia possível
para encontrar o melhor, a gente decidia. Ou íamos juntos, ou íamos separados, e cada um gastava os seus recursos nos brinquedos. E quando você se dava conta, se ninguém comesse nada e bebesse nada, ainda sobrava um ingresso. Porque tudo custava mais ou menos 3. Então 3, 6, 9, sobrava um. O dele 3, 6, 9, sobrava mais um. O do outro 3, 6, 9, sobrava mais um. Sobrava, juntava os 3, dava uma passagem. Um dos 3 ainda dava para brincar em mais um brinquedo. E o que era isto? Não era que os pais não gostavam que os filhos se divertissem em tudo que tinha no parque. Não. Primeiro era, olha, não precisa de tudo. Vai lá, se diverte um pouco. E segundo, escolha. Analise. Veja como é. Desenvolva seu poder de comparação. E isto todos fazem. Pais que sejam um pouco conscientes, porque infelizmente atualmente os filhos é que educam os pais, porque os pais hoje têm filhos, eles ainda precisavam usar fralda. Os pais. Deveria haver na lei divina, e isso é uma sugestão que eu faço ao Criador, a seguinte regra: só procria depois que amadurecer por dentro. Se esta fosse a regra, nós estávamos numa outra condição. Depois que for maduro interiormente, aí você desenvolve, por alguma mudança cromossômica, o potencial de reprodução. Então o espermatozoide passa a ser fértil, o óvulo também, e só a partir daí é que a pessoa pode ter filho. Mas, como o Criador é mais sábio do que a gente, sempre, felizmente, Ele deixa que os que são crianças procriem, porque aí vão aprender. A hora que aparecer um filhinho da brincadeira que foram fazer de casinha, e a boneca que antes era de plástico, agora é de carne e osso, e berra a cada 3 horas, e custa manter aquilo, custa trocar fralda, custa comprar comida, porque aquele negócio come sem parar. Aí a pessoa então vai aprender que aquele parque de diversões não é só roda gigante, não é só carrinho de bate-bate, não, tem o trem fantasma também. Tem a montanha-russa, alto e baixo, frio na barriga, desespero, gritaria, Quando nós entendemos então este funcionamento, você percebe que esse negócio de ir na igreja com a finalidade de deixar as coisas lá para que o Senhor resolva, funciona. Funcionou muito tempo, mas não fez com que as pessoas descobrissem onde está a doença. Era apenas o antitérmico. Era apenas a ilusão de que naquele instante você está bom. Mas quando sai dali, como não mudou nada no seu modo de ser, você continua produzindo todas as toxinas e vai ficar ruim alguns dias depois. E neste ir e voltar, cria-se esta ilusão de que a religião foi feita para resolver os problemas. E como não é muito bom que a gente não tenha problema, porque senão a gente não precisa da religião, então a religião nunca resolve os problemas, nunca explica como é. Deixa você melhorar, mas deixa você pronto para continuar errando. Não deveria ser assim. Não é isso que Jesus ensinou. Nem em nenhuma das passagens está colocado isso. Mas esta é a maneira pela qual os homens fizeram Jesus. Eu sempre repito aquilo que para mim é a maior verdade. E
cada um que pensar vai perceber que se eu não estou absolutamente certo, porque é provável que no meu atraso eu nunca esteja, essa não é a maior bobagem que eu vou falar. Essa está muito perto de alguma coisa muito sensata. No cristianismo, dizem para os fiéis que o maior inimigo dele é o capeta. Que o maior inimigo é Satanás, que está fustigando, que está fazendo a tentação, e por causa do Satanás, eles enfiam a mão no bolso das pessoas. Mas, quem criou essa estrutura e não foi Jesus, sabe muito bem que o maior inimigo dessa estrutura que eles criaram não é o Satanás. O maior inimigo se chama Jesus de Nazaré. Jesus é o maior inimigo desse cristianismo que os homens inventaram. Porque não existiria nenhuma dessas igrejas funcionando até hoje se o que Jesus ensinou estivesse sendo praticado. Não existiria comércio com a tragédia humana. Não existiria a exploração da culpa. Não existiria a ameaça velada para abrir o talão de cheque. Nada disto estaria acontecendo. Se o que Jesus falou sem fundar igreja nenhuma estivesse sendo vivido por todos aqueles que dizem que acreditam nele, estes mesmos perderiam o emprego. Pergunte a alguém que vive da religião. Pergunte a alguém que recebe salário, escola para os filhos, moradia, roupa. Pergunte se ele vai querer mudar aquilo para libertar o povo e ele ficar sem emprego. E vê o que ele diz. Certa vez eu tive a oportunidade de passear alguns dias em Roma. E andando em determinada região da cidade, nos deparamos com uma cena muito interessante. Várias ruas, inclusive. Vitrines luminosas, vitrines cheias de artigos famosíssimos. Todos eles. Boutique para padre. Boutique. Aquelas vestes bonitas, aquelas coisas que eles usam, douradas, aqueles apetrechos do culto, assim, vendidos na calçada, ali na rua, mas como se fossem essas grandes lojas de departamento. E aí, as pessoas olham aquilo, eu acho que o ser humano perdeu tanto a noção do que significa a religião, que eles acham aquilo que é normal. Aquilo é normal. Moda para padre. Nós pensávamos, eu pessoalmente, que como os padres fazem parte de uma estrutura muito bem organizada e muito rica, ganhassem essas roupas. E talvez até ganhem. Mas como eles ganham também outras coisas, ele deve sobrar o dinheiro para ir lá comprar na boutique, porque eu não sou padre para ir lá comprar um hábito. Não tinha ninguém que não fosse padre. Talvez o filho se tornou sacerdote, a família quer comprar alguma roupa para ele, para o dia em que ele vai ser lá entronizado, coroado, sei lá como que é o nome. Então vai lá, reúnem os dinheiros da família para comprar alguma vestimenta diferente para ele. Mas isso não dá para montar 2, 3, 4, 5 ruas de artigos clericais. E eu não estou dizendo isso para criticar a igreja, eu não estou contando a vocês algo que eu vi, e qualquer pessoa que for a Roma pode ver.
Jesus é o maior inimigo desse estilo. Já imaginaram o que você sentiria se ficasse sabendo que Jesus veio pela terceira vez, segunda vez, seja lá como eles dizem, quantas vezes Jesus já veio? Você fala, nossa, Jesus, eu sempre sonhei encontrar Jesus. Aí, você sabe que Jesus vai estar em tal lugar pregando. E você que vai com amor, com a sua crença, seja lá qual o nome ela tenha, você vai ver Jesus. Aí quando você chega no lugar, aquele povão todo em volta, você dá um jeitinho de ir se metendo até chegar o mais perto possível. E aí você descobre que Jesus está usando uma bata Zump, um manto da Zara. Estou falando das porcaria. Está usando um cajado de ouro cravejado, de um antiquário muito famoso. Peraí, é esse o Jesus que você quis encontrar? Você vai acreditar no que esse cara vai falar? Pode falar coisas muito bonitas. Mas nada do que ele vai falar substitui o que ele está parecendo. Porque acontece uma coisa. O que ele está vestindo, combinando a cor do manto com a cor da túnica, a cor do sapato, a cor do cinto, demonstra quem ele é. Demonstra o grau do seu ser fashion. Falando das coisas do pai, preocupado em ostentar uma bela embalagem. Gerando nas pessoas o desejo de fazer a mesma coisa. Como ele vai falar para você ser humilde? Como ele vai dizer para você ajudar os pobres? Se você vai pensar, bom, então faz o seguinte, vende esse báculo aí, dá para ganhar um monte de grana e dá para matar a fome de muita gente. Esta é uma febre que ilude. E as pessoas não acham que é doença. Acham que é normal. Menos mal que por fim foi eleito um que parece missionário, destes que andam descalços, para recolocar na linha a casa que dizem ser de Jesus. Está tão fora da linha que ele precisou fazer um tribunal novo para julgar os seus próprios membros. Imagina isto. Se não acontece o sumo sacerdote criar essa visão, quando isso aconteceria? Não é suficiente o que Jesus falou? Que eles pregam dos púlpitos, que se prega das diversas religiões? Não é suficiente, porque se for fazer o que Jesus falou, esvazia-se a igreja. Porque também a igreja está cheia de gente, ou ainda está, porque tem muita gente que está indo lá fazer negócio. Não é só a responsabilidade do sacerdócio. Não. É uma postura dependente, uma postura interessada, que se afasta de toda a lógica do Evangelho, de toda a lógica do que Jesus ensinou, por parte daqueles que não querem ter trabalho. Não querem perdoar o semelhante, eles querem pagar o dízimo. Então a pessoa fala, não, eu fui na igreja, já fui absolvida. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Nem se você cair numa tina de ácido sulfúrico, você vai ser absolvida. Você vai ser dissolvida, mas não vai ser absolvida. Porque ir em qualquer igreja não funciona. Ah, mas é que eu me senti tão melhor. Não foi você que se sentiu melhor. Foi a sua culpa. Que agora disse assim,
Que bom, eu fiz o que falaram para eu fazer. Agora eu estou protegida. Agora eu estou protegido. Agora eu sei que esta semana eu posso continuar a ser a mesma porcaria, que no outro dia eu volto lá e eles de novo me absolvem. Febre e remédio. Febre e remédio. Febre e remédio. Nunca a cura. Nunca o tratamento. Nunca a explicação. Para que você nunca mais precise ir lá. Tire dessas estruturas o dinheiro de dentro delas e veja quem fica. Tire esta estrutura de pagamento, de profissionalização, que suprimiu o idealismo de muitos, em troca do quanto é que eu vou ganhar, vai ser um bom negócio. E você vai ver realmente quem é capaz de ir pregar por amor. Quem é capaz de passar fome junto com o seu rebanho. Quem é capaz de dividir o pouco com outros que ainda têm menos. Quem é capaz de viver com um par de sapato e achar que ainda está bom quando ele já esteja todo rasgado. Mas que vai falar de Deus, vai falar de Jesus, como Jesus fazia. Veja quem quer. E então, como dizíamos na prece, este processo de tomar remédio, melhorar da febre, não trata a doença. E é por isso que, sabendo que as coisas se tornariam assim, Jesus já havia prometido: eu vou mandar um Consolador, que no tempo adequado vai relembrar o que eu falei e vai ensinar outras coisas. De todas as religiões que eu conheço, de todas aquelas que eu já pude estudar, aprender e frequentar como curioso para ver como é, esta aqui é a única. É a única. Que diz que você não precisa vir aqui. Que diz que não adianta vir aqui. Que diz que o que você tem pouco importa. Que diz que o quanto você doou é insignificante. Esta é a única religião que deseja fechar a própria igreja. Por ter ensinado as pessoas como elas serem livres da culpa, livres da doença, livres do sentimento ruim de apego. E por causa disso, nunca mais terem febre. Fabricarem o próprio remédio em sua casa. Tornarem-se remédio para os outros. E ajudarem Jesus a melhorar a humanidade. Esta é a única religião que limpa o raciocínio dos engodos. Que faz você entender que Deus é bom e ao mesmo tempo é justo. Que não tem ódio de um recém-nascido para fazê-lo nascer com tumorações desde o útero da mãe, para logo depois de um ano de sofrimentos, cirurgias e quimioterapias devolvê-lo à terra. Deus não é mau. E você só entende isso quando compreende as leis do universo. Quando compreende que o amor divino é tão grande que ele permite que o pior dos celerados, o maior bandido que já tem existido, aquele ser que matou e trucidou inúmeras outras vidas, que segundo as tradições canônicas estaria no inferno, ele pode renascer. Ele tem uma chance de se corrigir, mesmo que ele precise, nos primeiros instantes, sofrer os efeitos do mal que praticou.
então abreviam-lhe o tempo de existência para que um corpo doente não precise durar 90 anos doente. E ao mesmo tempo, ajude a reorganizar o seu estado vibratório. Ajude aquele ser a se recompor pelo sofrimento que ele precisar passar na sua estrutura mental. E então lhe dá nova chance para ele voltar à escola. Aí não tão mais doente, um pouco mais adiante, um pouco mais para frente. E aquilo que um dia foi um assassino, foi um bandido, foi um malfeitor, terminará um generoso doador de si mesmo. Renunciará a comer para devolver a comida àquelas crianças que lá atrás um dia ele privou da alimentação. Aceitará ser pai daqueles meninos de rua que Deus vai enviar para ele cuidar, sem que ele tenha gerado nenhum deles. Que ele protegerá como mendigo. Que ele visitará os lixões de onde mora para retirar das mãos dos outros malfeitores, como ele outrora. Aqueles seres inocentes que precisam de um bom exemplo. Este é o ser que Deus criou e que pode criar-se dentro das leis de recuperação que o universo garante. O que seria melhor? Mais um demônio no inferno? O que seria melhor? Mais um ajudante para Satanás, condenado eternamente? Ou alguém que pode sair do erro e chegar à luz de corrigir-se? E que pode, paulatinamente, tendo perdido muito tempo na ignorância, tornar-se um catedrático universitário, para ensinar outros a saírem da ignorância. O que parece mais compatível com a bondade divina? A punição eterna a um maldoso ignorante? Ou a paciência eterna para recuperar o filho que se perde e fazê-lo um ser luminoso? Quando nós aprendemos como funciona o mecanismo do universo, você descobre que esta é a única crença que dá a você um mapa para você não ser doente, para você não precisar vir aqui para que Deus te trate. Você entender que aonde você estiver e aonde você fizer o bem, lá está o seu remédio. Que é preciso sim multiplicar esses Jesuses que andam. Não é necessário concentrá-los, porque o poder de uma crença não está no tamanho do templo. O poder de uma crença não está na exuberância dos seus ritos, não está na riqueza das suas vestes. O poder de um templo está em transformar os membros daquele grupo em outros Jesuses, para que eles sejam templos que andem. Jesus fez isso. Diz aos seus amigos, aos 70 que o seguiam mais de perto, que a seara era muito grande e eram poucos os que trabalhavam. Então, ele próprio não podia pessoalmente ir a toda parte, mas ele convoca 2 a 2, 2 amigos, 2 companheiros, e os coloca em missões para visitar localidades. Multiplicar a mensagem. Eu estarei com vocês aonde vocês estiverem. Falem das belezas do reino. Contem às pessoas o que vocês têm visto. E depois voltem para nos unirmos e juntos admirarmos e darmos graças à bondade de Deus que nos deu a vida. Jesus multiplica as pessoas para que a mensagem chegue mais longe. Esse é o esforço do bem. E é por esse motivo que muitas pessoas que carregam enfermidades podem encontrar alívio nos tratamentos espirituais. Podem tocar a si mesmos e dizer: antes doía aqui, ou doía aqui,
Agora já não dói. E eu tinha um exame, e este exame estava testando um problema, e depois da cirurgia eu fui ver o exame e não tem mais nada. Mas não é para você voltar aqui e alisar cadeira, alisar banco, e ficar ouvindo palestra, ficar bebendo água fluida, ou magnetizada, como queiram. Se isso aconteceu com você, ou se você se sentiu melhor, é porque você está sendo chamado a multiplicar essa bênção. Não é que nós saramos para sempre. Porque a saúde, ela é resultado de um complexo sistema que vai daquilo que você come, em termos de qualidade, em termos de quantidade, vai daquilo que você gasta em termos de energia, para haver um balanceamento entre a ingestão e o consumo, vai do que você ingere como distração, como diversão, muitas vezes venenos gostosos, que destroem o organismo, vai do que você guarda no seu sentimento, como amargura, como medo, como raiva, como desejo de vingança, como inveja, como ciúme, e vai de como você se relaciona com Deus no seu espírito, como você se abastece das forças divinas que estão envolvendo a humanidade, as forças da bondade. Você tem antenas que se sintonizam com a bondade, ou está apenas conectado com as tomadas do lodo que nos envolvem? E isto tudo produz um corpo que funcione bem, que funcione mal, ou que não funcione. Se você apenas tratar de um pedaço e esquecer o resto, você não vai sair da farmácia. E quando chegar no cemitério, o seu corpo terá que dissolver-se debaixo da terra, e o seu espírito seguirá doente com a parte doente que estava causando a doença física. Para tratar do corpo, e é por isso que nós temos o tratamento da segunda-feira à tarde. Os espíritos buscam fazer você entender a importância da sua alma. Mesmo quando você, por mais que faça, não consiga encontrar a melhora que está esperando. Quando isto é assim, isto tem um significado. Porque você também está sendo chamado a trabalhar paciência, perseverança, testemunho pessoal da fé. Se você só tiver fé em Deus quando ficar curado ou curada, você é um comerciante. Você não é um filho que ama o seu pai. Da mesma forma que se você só gostar do seu pai no dia que ele te dá a mesada, ou quando ele paga a sua conta, você é um péssimo filho. Você não é capaz de pensar: todos os dias eu acordo porque meu pai existe. Todo dia eu como porque meu pai trabalhou para comprar a comida. Todo dia eu vou para a escola porque meu pai e minha mãe cuidaram da minha roupa. Todos os dias eu volto e encontro a casa limpa porque o esforço da minha mãe, juntamente com aquelas que ajudam, mantém a casa funcionando em paz. Eu abro uma gaveta e lá está a minha roupa, limpa, passada, cheirosa, e nós nunca agradecemos a Deus por nos ter dado pais e mães que cuidam de nós enquanto a gente está distraído, brincando. E então chega o dia da mesada, o pai fala para você: não, hoje eu não vou te dar mesada. Desgraçado, você está pensando o quê? O pai do meu amigo é melhor do que você não faz nada que eu gosto. O que pensar de um filho deste? Senão que é um mau filho, que é um ingrato, que é um insano, que não sabe
reconhecer as bênçãos que ele recebe. Só quando chega no dinheiro. É a mesma coisa, ou é muito mais grave o que nós fazemos com Deus. Deveríamos estar felizes de acordar todos os dias e o Pai ter trabalhado durante a noite para que nós pudéssemos ter oxigênio. Já pensaram se durante a noite Deus dormisse e a fábrica de oxigênio fosse fechada? Como é que você ia respirar as 8 horas que você está na cama? E então acorda. Cadê? Eu quero respirar, não consigo. E aí empacota, porque Deus tirou uma folga. Ai, vai abrir a torneira, não tem água. Passamos por um trauma poucos meses atrás. Não tem água na torneira, não tem água no cano, não tem água no rio, não tem água no lago. Daqui a pouco não tem água no céu. E aí o que você vai fazer? E quando tinha água, quantas vezes agradeceu a Deus quando foi tomar um banho? Quantas vezes pensou em não deixar a torneira aberta? Quantas vezes pegou um copo e disse, puxa vida, eu não sei como funciona esse milagre, porque cada gota de água que está dentro daquele copo tem pelo menos 4 bilhões de anos. E eu vou beber isto. Eu vou engolir esta riqueza. 4 bilhões de anos que esta água existe e ela me abastece. Ela está no meu corpo. Quando foi que a gente agradeceu ao Pai? A gente só acha que o Pai não presta quando aparece alguma doença. Quando nossos negócios não dão certo. Quando nosso afeto nos frustrou. Ai Deus não cuida de mim. Deus se esqueceu de mim. Deus é mau. Vou procurar outro. Quando é que nós vamos querer sarar da doença ao invés de tirar a febre apenas? Porque para isso está cheio de igreja. Vão para elas. Ajoelhem-se diante das estátuas, paguem os dízimos, e quem sabe lá vocês serão mais felizes. Quem sabe lá? Aquilo que estão esperando, a solução miraculosa, possa chegar às consciências, e se não der certo, você fala, você aí em cima, o que você está fazendo que não responde ao que eu estou te oferecendo? Mas aqui, não nesta casa, mas neste caminho do Consolador prometido, Deus não tem nada com isso. Você se olha no espelho e diga, por que eu continuo fumando? Por que eu continuo bebendo? Por que eu continuo comendo o que eu não devo? Por quê? Por que eu continuo falando mal da vida dos outros? Por que eu continuo com inveja? Por que eu tenho raiva do meu vizinho? Por que eu fiquei louco da vida com meu cunhado ou minha cunhada que trocou o carro e chegou com um carrão novo aqui, eu quero ter um igual? Por quê? Por que eu falo palavrão? Por que eu agrido as pessoas? Sem saber até das histórias reais da sua vida. Por quê? Por que eu tenho raiva da minha sogra? Porque eu quero dominar o meu marido? Ou minha esposa? Por quê? Porque você descobriu que você é poderosa? E que se você for uma sedutora na cama, você vai conseguir domesticar o seu marido? Para ele fazer o que você quer? Isso é indecente. Tanto quanto é indecente para o homem domesticar a sua esposa ou a sua companheira com o talão de cheque, dando a ela o que ela deseja. Isso não é afeto. Isso é engodo. Nas duas partes. Não podem ser felizes nunca, porque não são verdadeiros um com o outro. Mas, se quiserem ser diferentes, não adianta pedir para Deus mudar isto. Não adianta pedir para Deus fechar a rua onde as batas clericais, as roupas sacerdotais, os báculos, os sapatos, os incensórios, estão lá vendidos a centenas ou milhares de euros. Não é Deus que vai resolver isto. É não aparecer ninguém para comprá-los. Se não aparecer ninguém para comprar,
Aqueles que investiram seus milhões para ter aquilo não vão ter como vender. E então vão perceber que é um péssimo negócio. Vão notar que não vale a pena mais. E então um a um vão falir. E vão fechar. Não é Deus que vai fechar. É não aparecer mais ninguém para comprar. Porque não é lógico que na casa de Deus, fundada por Jesus, que não tinha uma pedra para pôr a cabeça, possa se dizer, possa se viver, possa se desfilar com estilo. E isso tem o preço. Que é mundano, não é divino. Ao invés de acusarmos o Criador das coisas erradas, observemos a nossa parte. Onde eu posso consertar o que eu sou? A minha doença é decorrência do meu modo de ser, do meu modo de viver. Eu fui lá no Consolador prometido e eu escutei que Deus não tem nada a ver com isso. Eu estou doente agora porque eu fiz a minha doença. E se eu fiz, eu tenho o dever de tratá-la. Eu vou pedir força. Eu vou pedir que Deus me dê paciência comigo mesmo, mas que me dê perseverança, que me faça ter vontade multiplicada. Que na minha fragilidade eu não me desculpe, mas eu desculpe os outros nos equívocos que cometem. Que eu pare de acusar as pessoas de bandidas, de malfeitores. Mas eu comece a não ser bandido e malfeitor nas pequenas coisas que faço. Que eu me discipline no trânsito. Que eu não xingue as pessoas que dirigem mal. Que os outros dirijam mal. É um direito deles. Mas quando eu os agrido, mesmo que eles não escutem, esse é um problema meu. Isso demonstra quem eu sou. Porque o outro vai ser só um mau motorista. Mas eu vou ser uma má pessoa. Há muita diferença. É muito mais fácil fazer um mau motorista aprender a dirigir bem, do que fazer uma má pessoa aprender a controlar a língua, a controlar seu pensamento, a controlar seu sentimento, a controlar-se. Ele ou ela estão muito mais perto de resolver o problema, mas enquanto isso a gente está muito longe, porque não foi capaz sequer de segurar a agressão e dizer, não, aquela pessoa está sendo bem assessorada, deve ter muitos bons espíritos andando com ela, para que a sua falta de destreza não produza muito estrago. Que Deus abençoe. Que a minha prece possa reforçar o caminho dessa companheira, deste companheiro. Que eles possam ser mais felizes. Ah! Que coisa boa. Somos nós que descobrimos onde está o remédio. E o remédio não está aqui. Aqui está o ensinamento que Jesus já deu há 2000 anos praticamente. Se você toma todo dia, como se fosse apenas formalismo, você vai continuar doente. Eu tomo passe lá, depois eu saio flutuando. Aí eu chego no ônibus e está demorando, eu começo a xingar a porcaria do transporte coletivo, que eu tenho que chegar em casa na hora, está esfriando, essa droga não vem. Puxa, essa droga, por que você não vai a pé? Marca quanto tempo leva para você chegar na sua casa, andando. Aí você vai ver o que significa não ter aquela droga, que pode atrasar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, mas ainda assim vai levar você até onde você mora, antes de você chegar lá a pé. Quando é que nós pensamos bem do motorista do ônibus?
pedindo a Deus que o abençoe, porque deve ser tão difícil ter que carregar 40, 50, 60 passageiros durante 8 horas de trabalho num trânsito cheio de outros carros com tantos compromissos. É gente que toca a buzina para ele parar, é gente que dá sinal na rua para ele parar, é gente que quer passar e ele não pode deixar, é o semáforo, é o fotografador de velocidade, é o ponto, todas essas coisas, além da cara feia de quem está ali dentro. Mas ele ainda tem família, ele ainda tem filho que adoece, ele ainda tem esposa que está lá às vezes brigando com ele. Ele também é como nós, é uma pessoa em luta. Vejam como nós somos os doentes em espírito. E achamos que rezar 5 minutos vai resolver o nosso problema. Não vai. Você vai resolver o seu problema se o que você está vindo fazer aqui te fizer sentido. Se o que você está assistindo em casa fizer você ser diferente. E é isso que Dalai Lama falou. Certa vez, um repórter famoso foi perguntá-lo em uma entrevista aqui em nosso país. E durante a entrevista, de forma muito descortês, muito deselegante, própria da arrogância dos que não sabem o que estão fazendo como repórteres, ele perguntou: mas o senhor sabe que o nosso país é o maior país católico que existe? Para o senhor, qual que é a melhor religião? Dalai Lama é budista, é o líder do budismo tibetano. E em uma entrevista, um repórter dos veículos de comunicação, o repórter está colocando na condição de: é o cristianismo que é melhor do que o budismo que o senhor defende? Ou o senhor vai falar, vai ter coragem de dizer que o budismo é melhor que o cristianismo no país mais católico da terra? Essa é a pergunta. Algo parecido com: é lícito pagar o tributo a Roma que fizeram a Jesus? Eu devo pagar o tributo? Os judeus odiavam, como os homens ainda odeiam pagar. Ainda mais tributo. Ainda mais por um país invasor. Mas todos eles eram obrigados a pagar. Então puseram Jesus nessa saia justa, perguntando para ele: você é a favor que a gente pague o tributo ou você é a favor que a gente se revolte contra o tributo? E então Dalai Lama, que de verdade merece o nome e o posto que ocupa, daquele jeito mineirão, tibetano, sorriu para ele e disse: meu filho, a melhor religião que existe é aquela que torna o homem melhor. Não é nem a A, nem a B, nem a C. É aquela que faz aquele indivíduo que a professa ser diferente. Essa é a melhor religião que existe. Porque é a religião de cada um. Não é um amontoado, não é um vagão de trem, não é uma carroceria de caminhão que enche de gente. Essa aqui é a turma do tal caminho. Essa aqui é o trem que vai para tal igreja. Não, essa boiada não representa a fé. O que representa a fé verdadeira é quanto cada um de vocês não precisa mais de antitérmico. É quanto cada um de nós trata do câncer interior para nunca mais precisar tomar remédio. Se os espíritos podem tratar para dar força ao corpo que está cansado, desgastado, é apenas para que você não se esqueça disto. Porque seria inútil fazer cirurgia espiritual em alguma coisa que está condenada à morte. A criatura mais doente, que fosse curada na cura mais miraculosa, não duraria o suficiente para dar ao milagre o contorno de definitivo.
Porque o mais curado dos doentes morreria no corpo também. Os espíritos não tratam das coisas que morrem. A finalidade da cirurgia é tratar daquilo que vive. E quem vive é o seu espírito. É onde estão as causas da febre. Chegue em casa, peça desculpa para quem você ofendeu. Tenha essa coragem. Por isso que Jesus é o inimigo do cristianismo. Tenha coragem de chegar, bater na porta, dizer: olha, eu fui grosseiro com você, me desculpe. Eu não quero mais ser assim. Tenha coragem de orar com amor, pelo companheiro que você ama, mas resolveu experimentar uma outra companhia. Tenha essa coragem. Por isso que Jesus é o maior inimigo do cristianismo. Ore. Ore pelo marido, pelo companheiro, pelo namorado, pelo noivo que te largou e trocou você por uma outra pessoa. E peça que eles sejam felizes. Sinceramente. Ou pela esposa que não se comportou de outra maneira, que fez a mesma coisa. A namorada que quis experimentar alguém mais bonito, mais interessante do que você. Desafie-se. Porque não adianta sentar aqui, ouvir e cantar, quero servir, e depois tomar o passe e chegar na rua e falar: ai, se Deus quiser, aquela lambisgoia vai morrer, meu marido vai voltar para mim. Se você o ama, ame com outra. Ame-o. Ame-o com sinceridade. Imagine que você tem um filho ou uma filha. O que eu disser para um sexo serve para o outro do mesmo jeito. Você é mãe, tem um filho. E esse filho se apaixona perdidamente por alguém que você acha que não serve para ele. Isso quase nunca acontece na Terra. Mas é um exemplo, uma hipótese. Mas ele gamou e quer aquela. E você tenta falar para ele que não é boa, que não vai ser bom, que aquilo vai ser ruim. Mas ele está apaixonado, ele gosta daquela, é aquela. Então ele chega para você e diz assim: mãe, eu comprei um revólver. Ou você aceita o que eu escolhi, ou você não vai ter mais o seu filho. Pode ser que eu não fique com ela. Mas se eu não puder ficar com ela, com você gostando do que eu sou, você também não ficará comigo. Pense com você mesmo que é mãe. O que você prefere? Enterrar o seu filho para ganhar a guerra contra a outra? Ou amar o seu filho e tentar amar a outra, para que ele seja feliz, ao máximo que ele puder, se essa for a escolha dele. Mas você possa tê-lo vivo. Não é diferente com a esposa que foi embora, com o noivo que deixou, a noiva que quer outro. É a mesma coisa. Ore por eles. Você tem raiva de um vizinho? Seja vizinho de casa, seja vizinho de apartamento. Todo dia você chega lá, escuta a barulheira e você fala: ai, bandido, desgramado, tá tocando essa música horrorosa. E xinga mentalmente. E envia mais ruído para ele. Ruído vibratório, ruído agressivo, ruído destrutivo. Tenha coragem, torne-se alguém que se faça querido por ele. E então você começa a curar a sua doença, com gentileza.
aquilo que antes você não tinha, ou sabia que era bom, mas nunca exercitou, porque tentava consertar o problema, criando mais problema. Não desafie a sua sogra, o seu sogro, a sua nora. Não desafie. Elogie, seja amigo, seja amiga, peça que ela te ensine. Não existe mulher que goste mais do que ver a outra pedindo arrego. Não existe. A melhor coisa para qualquer mulher que se acha poderosa é ver a sua inimiga pedindo ajuda para ela. Fala, dona fulana, o seu filho adora tanta comida que a senhora faz, mas eu não acerto. O senhor me ensina, por favor. Mas me ensina bem ensinado, que eu quero ver. É claro que eu não vou conseguir fazer a mesma coisa que a senhora faz. E então, ela começa a ver que você não está lutando contra ela, usando uma arma que ela não pode usar, que é a cama. Ela fecundou um filho pelo coração, mas sabe que a outra traidora, bandida, vai usar outras armas, que ela não pode usar com o filho. E é essa disputa entre duas fêmeas. É essa que acontece. E um bobão no meio. A mais inteligente sabe conquistar a outra. A mais estulta. A mais inteligente sabe gerar harmonia, ao invés de gerar conflito. A mais inteligente sabe fazer tratamento de cura, ao invés de disputar quem tem o tumor maior. Entendendo isto, sua vida será outra. Porque consertar corpos é muito fácil para os espíritos. Eles desentopem artérias, eles corrigem ossos, eles fazem a circulação voltar ao normal, eles têm recursos exuberantes para mudar a matéria. Mas eles não têm nenhum bisturi para mudar o seu ser. Você é o que você quiser. Eles tentam nos ajudar, mas somos nós que precisamos desejar e fazer. Pensem nisto. Quando entrarem na sala de passe, lembrem-se, o problema não é de Deus. O problema é nosso. As dádivas estão para todos. Mas como cada um vai recolhê-las e dar significado a elas, isso vai demonstrar quem nós somos. Pensem nisso. Muita paz. Obrigado, Senhor, por todas as oportunidades que a vida espiritual oferece ao nosso entendimento. Por aquilo que significa saber construir o próprio destino. Em inúmeros caminhos religiosos da terra, neste momento, as pessoas estão imaginando que basta pagar a sua contribuição mensal, que basta frequentar, ouvir, uma vez por semana. E isto é suficiente. Em muitos lugares, a ligação com a divindade é um processo inconsciente, ilógico, ignorado pela maior parte dos seus seguidores. E mesmo quando você tenha deixado todos estes ensinos, ainda assim, nestes outros caminhos, Senhor, acabaram convertidos em frases que não se compreendem.
Nós te agradecemos por podermos entender. Não porque sejamos melhores, não porque tenhamos mais méritos, mas porque o teu amor, ocupando-se do futuro da humanidade, houvera prometido que enviaria aos homens um Consolador para explicar tudo aquilo que não se pôde falar naquele período, para relembrar as coisas que já tinham sido ensinadas pelo teu exemplo. E este o Consolador, que falando de forma tão fácil e direta, nos reergue a consciência, nos faz entender que a nossa função na terra não é errar 6 dias na semana para em um único dia comparecer na casa de Deus a fim de que Ele limpe a sujeira. O Consolador prometido vem ensinar como viver de maneira limpa 7 dias da semana, sem precisar ter arrependimento por não ter desejado fazer o mal a ninguém, sem carregar no coração o peso por ter aprendido a respeitar o seu semelhante, sem se preocupar se foi ou não a igreja, por ter transformado em igreja a própria alma, a igreja do bem, a igreja da esperança, a igreja da paz. Que nós possamos sentir esta alegria de podermos estar compreendendo estas leis. Por isso cantaremos mais uma vez.